Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para mais uma lição, para mais um vídeo aula. Estamos estudando aí o quarto trimestre, que fala as promessas de Deus, né? Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque Ele é fiel. E hoje estudaremos a lição que será lecionada no dia 3 de novembro de 2024, que é a lição de número 5. O título desta lição é A Promessa de Salvação. E o texto áureo está em João, capítulo 5, 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E a verdade prática, a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então, uma lição que vem falando sobre a salvação, o aspecto salvífico. A salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia. Temos diversos temas e dentre eles a salvação está incluso ali como promessa de salvação para a humanidade. Então a doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer o grande amor de Deus que teve por essa humanidade. Então, nesse primeiro tópico da lição, que é a promessa da salvação, uma maravilhosa salvação, mostrando que uma leitura bíblica em classe, como nós fizemos aqui, mostra de fato que assim como Moisés levantou a serpente no deserto e as pessoas estavam no deserto, olhavam para a serpente e foram curadas, assim também pode Cristo ser levantado na cruz do Calvário e todos que olharem para a cruz serão curados. Agora, observe comigo, o povo de Israel estava no deserto e no deserto as cobras venenosas, as serpentes venenosas morderam aquele povo e eles estavam morrendo. E por causa desse veneno e da morte, clamaram a Moisés por um livramento. E Moisés, então, orientado por Deus, ele levanta uma serpente de bronze. E a serpente de bronze ficou hasteada no meio do deserto. E as pessoas que eram mordidas por cobras venenosas olhavam para aquela serpente hasteada de bronze e de imediato, só de olharem, eram curadas do veneno da serpente e evitavam então a morte. Então o texto sagrado diz que assim como Cristo, assim como a serpente foi levantada no deserto, Cristo também foi levantado na cruz do Calvário. Primeiro que a serpente que mordiam as pessoas é símbolo do diabo, que é chamado a serpente. E o veneno é o pecado. Então, a serpente, como o texto de Gênesis expressa claramente, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, significando o diabo, que trouxe o veneno do pecado para a humanidade. As pessoas morreram espiritualmente ou morrem espiritualmente. Agora, o bronze ele é símbolo do julgamento desses pecados. Então, Cristo foi levantado na cruz como símbolo dos nossos pecados, o julgamento dele, ele foi julgado por nós, morreu por nós, para que nós tivéssemos vida. E agora, todos que olharem para a cruz, onde foi o julgamento, símbolo do bronze, onde Cristo morreu por nós, teremos vida eterna e vida com abundância. Ele mesmo disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então esse primeiro tópico aqui significa exatamente isso, né? Naquele momento uma cura física que haveria para aquelas pessoas, mas proporciona para nós essa realidade. Então a obra da salvação, nesse segundo ponto, o Evangelho de João nos mostra que a obra de salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. Então salvação, a palavra em si, salvação, ela tem vários sentidos, né? No sentido literal dela. Às vezes salvar é um livramento, salvar de algum perigo, né? Às vezes salvação é livramento da saúde,
pessoa está doente e recebe uma cura, ele foi salva da doença. Livramento de prisão, ela está presa ou parece que vai ser presa, de repente recebeu uma salvação, foi liberta, foi livre da prisão. Mas aqui no texto em apreço, salvação acontece quando somos imediatamente libertos da escravidão do poder do pecado e da condenação eterna. Então, salvação no sentido de sermos livres do poder do pecado, sermos livres da condenação eterna. A humanidade seria julgada, seria condenada pelos seus próprios pecados, mas houve o livramento da parte divina e agora nós temos a liberdade de não estar mais ou ser condenado pelo poder do pecado. E esse terceiro tópico que fala exatamente do Salvador, a obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego soter. A palavra soteriologia, de onde vem soteriologia, que é o estudo ou a doutrina da salvação. Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa isso, né? Salvador, libertador, preservador, conservador. Então, nós vemos que João revela e mostra para a igreja que o Salvador, ele salva as pessoas, liberta as pessoas, e mostra tão grande, gloriosa é a salvação e o amor de Deus de entregar o seu próprio Filho. O textuário da Bíblia, né, São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então fala aqui do amor de Deus quantitativo, não tem quantidade, de tal maneira. E a qualidade, que deu o seu Filho unigênito. Então é uma qualidade, dar o próprio Filho, uma qualidade do amor de Deus. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é para todos que se arrependerem. A salvação ela não é limitada para um grupo de pessoas. Não existe os predestinados a receber a salvação e os predestinados a receberem a condenação. Jesus ele quer salvar a todos os homens, toda a humanidade. Então é para aquele que crer. Quem crer e for batizado será salvo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para algumas pessoas, mas para que o mundo, artigo definido, define quem é essas pessoas, o mundo humano, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse segundo tópico da lição, a natureza da promessa do Salvador, aí ele traz aqui 3 doutrinas que são fundamentais, que complementam ou que fazem parte do processo salvífico. Primeiro é a justificação, quando somos justificados. Então a justificação é um dos aspectos da obra salvífica, que está apresentado, né, como o termo bíblico justificação. O que é justificação? É tornar justo uma pessoa. Por mais que a pessoa ele possa ter cometido alguns delitos, mas quando esse réu, o juiz bate o martelo e diz, não, ele é inocente, alguém prova a inocência ou alguém paga a dívida por ele para que ele se torne inocente. Alguém sofre o dano no seu lugar. Vamos dizer assim que o indivíduo está diante do juiz e de repente, diante do juiz, ele tem suas condenações, ele tem seus atos criminosos. E de repente o juiz olha e diz, não, alguém já pagou por esses atos, alguém já pagou a pena, já sofreu, então ele está livre, ele é justo, ele não deve mais o que estão acusando ele, que o diabo, nosso acusador, acusa-nos de diversos pecados. Então o juiz bate o martelo e diz, não, ele está liberto, pode liberá-lo, e então a pessoa se torna justa. Então justificação é isso. Agora, quando estudamos sobre a justificação, ela apresenta diversas maneiras, vamos dizer assim, diversos aspectos da justificação. Paulo, ele fala em Romanos, que é considerado o livro da justificação. Romanos é um livro que fala muito sobre isso, sobre a justificação. Então, primeiro nós temos em Romanos 3:24, mostrando um dos fatores que nos torna justos. Qual é? A graça de Deus. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça. Então a graça de Deus nos torna justos. Somos justos pela graça. A graça é o favor merecido. Isto é, a gente não merecia nada, nos tornarmos justos e nem merecíamos a salvação. Mas o Senhor Jesus se agradou
O Senhor Deus se agradou da humanidade. Ele quis, isso é graça. Mesmo que a gente não mereça, mas eu quero, eu amo. Mesmo as pessoas sendo corruptas, pecadoras, mas eu amo e eu quero. Então isso é graça. Então, pela graça, somos justificados. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça. E quando somos justificados pela graça, a graça está para todos. Agora, nem todos querem essa graça, nem todos querem esse favor, nem todos aceitam o favor. Então, precisa de um segundo fator aí, que é a fé salvífica. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo diz assim: sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. Observe que a fé salvífica, a fé de crer nessa graça, a fé de crer no Salvador, essa graça torna a gente justo, torna as pessoas que creem. Fé é crer. Então, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. Então, as pessoas que creem são justificadas por esse crer, por esta fé. É o segundo fator que torna justo. Então, se a gente crê nesse sacrifício, crê que a graça de Deus está para todas as pessoas, e se nós crermos que o Salvador morreu por nós e acreditamos nisso, nós nos tornamos justos. Agora, tem aqueles que não creem, tem aqueles que não querem a graça, então não recebem, então não são justos. E quando nós cremos no fator graça para todos e queremos isso pela fé, aí entra em evidência um outro fator que Paulo fala no livro de Romanos, que está em Romanos 5, 8 e 9. Cristo nos amou sendo nós ainda pecadores. Aí Paulo diz: imagine agora, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Então o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se a graça está exposta para todo, que a graça justifica as pessoas, mas para a graça justificar, precisa as pessoas crerem. E quando as pessoas creem, aí o sangue de Jesus Cristo liberta, limpa, purifica. O sangue que ele morreu, que ele derramou na cruz. E as pessoas são justas pelo sangue de Cristo. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue. Quer dizer, o sangue nos justifica. Aí Paulo, ele culmina, da justificação falando no capítulo 8 e 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem justifica, então ninguém pode acusar, pois é Deus quem os justifica, Ele que nos justifica. Agora, os escolhidos não é que ele escolhe um e condena o outro. Os escolhidos são que quiseram a graça, que aceitaram pela fé e receberam o sangue de Cristo em suas vidas e agora se tornaram justos, e Deus então disse que somos justos e pronto. Esses são os aspectos da justificação. Mas aqui no segundo tópico ainda nós falamos da regeneração, que vem de gerar, ou regenerar, ou gerar de novo. É aquilo que Deus diz para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Necessário é que nasça de novo Nicodemos. Nicodemos não entendeu como que era nascer. Ele diz: como que pode? Eu já sou de idade. Como que pode um homem adulto tornar a entrar no ventre de sua mãe e tornar a nascer? Ele achava que era o nascimento natural da mãe de dar à luz a um filho, e Jesus não estava falando deste nascimento, estava falando da regeneração, um novo nascimento. As pessoas nascem da água e nascem do Espírito, é um nascimento espiritual. E esse nascimento espiritual é um processo de transformação interior, em que as pessoas em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho. Dentro do nosso interior, a alma, ela está cheia de ódio, de corrupção, com as obras da carne, prostituição, malícia, discórdia, dissensões, heresias, os sentimentos, a amargura, o rancor, e de repente isso é transformado em bondade, no fruto do Espírito, é transformado em longanimidade, as pessoas são temperadas, tem o Espírito de Deus. Então esse é o processo de regeneração, é nascer de novo, um outro ser interior. Então aquilo que eu pensava, que eu acreditava, que eu praticava, as vontades, os domínios, e agora eu sou dominado pelo Espírito.
se vivemos em Espírito, se andamos em Espírito, que vivemos também em Espírito. O Espírito domina a nossa vida interior. Então agora nós somos cristãos que temos os desejos não para as obras da carne, mas os desejos para a oração, para a santificação, para a provisão, para a proteção divina, buscando de Deus algo nesse sentido. Então isso é regeneração. E Paulo apresenta lá o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural da natureza humana, ele nasce com espírito, alma e corpo. E o homem carnal é que ele pratica as obras da carne que estão na sua alma, está no seu homem interior. E as obras da carne, elas são manifestas, como disse Paulo aos Gálatas 5, 18 e 19. Está registrado ali as obras da carne. Então, o homem espiritual, ele subjuga as obras da carne. Já diziam os escritores que dentro de cada ser humano existe 2 leões ferozes, famintos. Um chama-se fruto do espírito, outro obras da carne. Vai vencer aquele que eu alimentar melhor. Se eu alimento as obras da carne, ele se fortalece e subjuga a obra do espírito. Se eu alimento melhor o espírito, ele se fortalece, então as obras da carne são mortificadas. Devemos fazer com que elas estejam mortas. Estão lá, mas estão mortas. Não pode nascer. O homem interior, o homem carnal, ele está lá, mas está morto. Ele não pode ter ação nenhuma, não pode ter nenhuma reação, porque o homem espiritual está em evidência. Isso é regeneração. E ainda nesse terceiro ponto, falando sobre a natureza da promessa de salvação, temos a santificação. Então, o que é santificação? Santificação vem da raiz semítica, que significa cortar e separar as partes. Primeiramente, nós fomos cortados do reino das trevas. Paulo diz isso, que ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, perceba que tem 2 reinos, o reino de Deus e o reino do diabo. O reino da luz e o reino do mundo, das trevas. Então, as pessoas que vivem no reino do mundo, o reino das trevas, elas vivem dominadas pela carne, pelas obras infrutíferas, que a Bíblia chama obras infrutíferas da carne, vivem dominada por ações maléficas, fazem a vontade não de Deus, mas a vontade do seu interior, a vontade do inimigo, e vivem num reino, e esse reino dominam sobre eles. Agora, santificar é cortar a pessoa, tirar a pessoa de lá, é santificação imediata, é separar. Santificação também vem da palavra separar. Então, quando a pessoa está lá naquele reino e ele é tirado de lá e colocado em outro reino, isso é santificação. E nesse caso, nós chamamos de santificação imediata. Ele sai do mundo e vem para Cristo. Na hora que o pecador está na igreja e ele ouve uma palavra de salvação, um plano de Deus, um plano salvífico, e ele diz assim: eu quero aceitar esse Jesus como meu único e suficiente Salvador. Na hora que ele aceita, que oramos por ele, que ele decide pela fé, então ele é tirado do reino do mundo e é transportado para o reino de Deus. Então isso é santificação. E esse processo nós chamamos de santificação imediata, porque foi de imediato que ele foi tirado do reino do mundo para o reino de Deus. Agora, a santificação, ela também é progressiva, porque as pessoas vêm do mundo carregadas de linguajar, de pensamentos, de costumes e de ações que não são de acordo com a Bíblia. E por isso que a Sagrada Escritura vai ensinar as pessoas a se santificarem, a se desarraigarem do que trouxeram, desalojarem, desapegarem de muitas coisas que trouxeram do mundo. São pensamentos, são conceitos, são linguajar, são costumes, são vértices, são ações, são atos que devem ser transformados através da regeneração. E ele vai, então, se separando disso. Por isso que a santificação é progressiva, porque vai se separando. Tem pessoas que vêm para a igreja e aceitam a Cristo e de imediato ele já é liberto dos vícios. Outros não, vai um processo longo para se libertar, vai deixando aos poucos. Daqui a pouco ele está santificado, quer dizer, separado dos vícios, separados das drogas, separados dos costumes, separados de uma série de coisas que a Bíblia condena. Então, a santificação progressiva é nesse sentido. A pessoa vai aos poucos se libertando e cada vez mais que se aproxima de Deus. Teve um autor que disse assim, que cada vez mais que nos aproximamos de Deus, cada vez mais vemos o nosso pecado. E cada vez mais nos repudiamos, porque Deus é santo
E nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Sede santo como eu sou santo. É isso que Paulo diz, falando da santificação. Sede-vos santificados em toda a vossa maneira de viver. Toda a nossa maneira de viver. As maneiras que vivemos devem ser santificadas. Então vamos deixando isso de lado. Isso é santificação progressiva, quando vamos tendo condições de ir se libertando e se purificando, cada vez mais cristãos, mais honestos, mais fiéis. Isso é chamado de santificação. Agora, no terceiro tópico da lição, promessa e perseverança na salvação. Nesse terceiro tópico, a base da promessa de salvação é Cristo. Qual que é a base da promessa? Cristo. João 3 mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa de nossa salvação. Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Logo, a Igreja de Cristo é constituída por pessoas unidas no Senhor Jesus. Assim, fazemos parte do corpo de Cristo, e isso é possível por causa da obra consumada. Qual que é a base da promessa? Jesus. A gente vê isso, a primeira promessa de salvação é em Gênesis 3,15. Nascerá um que da semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. E a promessa continua. A base da promessa de salvação, que é Cristo, continua em Êxodo, dizendo que ele seria o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que morria, ou que morreu, que morria pelas pessoas e salvava as pessoas. Esse é o Cordeiro. Então, assim, durante todo o Antigo Testamento, nós vemos as promessas voltadas para Cristo, dizendo para Cristo que ele seria o Salvador. Cristo, o ungido, seria o nosso Salvador. Os profetas messiânicos, os profetas maiores, os profetas menores. O profeta messiânico é Isaías, que mais profetizou sobre o Salvador, sobre o Messias, por isso que é profeta messiânico. Que ele viria libertar as pessoas, viria dar vidas, dar vitórias para essas pessoas. Então, Cristo, a promessa é embasada em Cristo Jesus. Ele é o Filho de Deus prometido, escolhido, de tal forma que, ao longo do Antigo Testamento, diversas pessoas, o diabo achava que seria ele, que seria o Cristo, mas não sabia quem seria, Até mesmo no momento que Cristo nasce, que disseram que ele seria o Filho de Deus, o Rei, os magos disseram a Herodes. Então Herodes mandou exterminar todos os meninos para evitar que o Salvador viesse salvar as pessoas. Isso era uma obra do inimigo. Isso diversas vezes, até mesmo na morte, até mesmo o diabo tentando usar Pedro para dizer que Jesus não deveria pensar assim, que morreria, que não era esta obra de Jesus morrer na cruz. E Jesus repreende Pedro porque era o diabo que estava tentando parar Jesus. Então, de diversas formas, tentou. E Jesus, o Salvador, as promessas cumpriram-se em Cristo e ele resgatou de fato, morreu e nos deu a liberdade. Agora, nesse segundo ponto aqui do terceiro tópico, a apostasia individual. Eu quero ler para a gente poder entender do que o escritor está falando aqui. Nas Escrituras, também encontramos uma grande advertência concernente à promessa da salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la, porque existe uma corrente teológica dizendo que a salvação ela é incondicional. Independente da sua condição, Deus vai lá e resgata. E essa corrente teológica defende a predestinação, que há os predestinados para serem salvos e os predestinados para o inferno, e Deus é o responsável por isso e ele não explica e a gente não deve questionar, é só aceitar. Mas a Bíblia nos mostra que salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la. E também mostra que os que a receberam, experimentaram o amor e o perdão de Deus, podem romper esse relacionamento rejeitando por completo os ensinos fundamentais revelados na palavra de Deus. E a isso nós chamamos de apostasia. Aqueles que o escritor aos Hebreus diz isso, que há umas pessoas, e essa é uma dificuldade dos predestinacionistas explicar Hebreus. Ele diz que aquelas pessoas que foram regenerados, que foram lavados, que experimentaram a promessa, experimentaram a palavra, receberam o Espírito,
e que depois rejeitaram tudo isso. Como se explica? Porque na maioria das vezes os predestinacionistas dizem que se a pessoa está na igreja e de repente desviou, é porque ele não era um predestinado e nem era transformado, estava ali de maquiagem, mas uma hora dessa a máscara cai e ele sai. Mas o texto de Hebreus está dizendo que essas pessoas, uma vez, receberam a Cristo as promessas, experimentaram a palavra, o Espírito, etc. E apostataram, quer dizer, deram as costas a essa salvação. Então, por isso que acreditamos que a salvação, ela não é incondicional, mas ela é condicional, depende da nossa condição. Não que nós, existe o fator fé que nós queremos, e nós explicamos exatamente isso da seguinte forma, através da graça preveniente. Estude sobre a graça preveniente. Há diversos livros que falam sobre a graça preveniente, explicando essa doutrina bíblica. Por exemplo, o pecador, acreditamos na depravação que ele está, como disse Paulo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, etc e tal. É o pecador que não pensa, que não entende, mas Jesus veio para buscar, é Jesus quem veio e vai e resgata o pecador, e liberta e salva. É obra salvífica e é obra exclusiva de Jesus, ele que faz isso. Agora, no momento que o pecador está ouvindo uma mensagem de arrependimento, de salvação, e então ali liberta o arbítrio dele, para ele poder escolher. Ele, através do Espírito de Deus, da graça preveniente, faz esse trabalho na mente da pessoa, no espírito, na alma, porque todos estão mortos, mas o Espírito de Deus, ele tem o tríplice ministério de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai convencendo, o indivíduo vai tendo raciocínio de novo, vai se lembrando, então esse caminho é o da salvação e é o caminho da perdição, é o caminho para o céu e é o caminho para o inferno, é o caminho que leva a Deus e é o caminho que leva o diabo. E agora com a graça preveniente que liberta o arbítrio, ele tem poder de dizer, eu quero esse caminho. Ou dizer, não, esse caminho está certo, mas eu não quero hoje. E escolher outro caminho. Isso aí é a condição dele. É a graça preveniente que liberta o arbítrio dele. Então ele pode escolher, sim. Depois que o trabalho da graça preveniente, através do Espírito, foi feito na sua alma, ele pode dizer, eu entendo que esse é o caminho, compreendo que essa é a verdade. Quando as pessoas dizem isso, não, vocês estão certos, esse é o caminho mesmo, não, eu preciso me arrepender, mas não agora, daqui a pouco eu vou fazer mais algumas coisas e escolhe não obedecer. Então essa é a condição que nós estamos demonstrando aqui na apostasia individual. Há pessoas que foram de fato libertas, santificadas, justificadas, mas que depois viraram as costas, porque a apostasia individual e a graça e a salvação, ela não é incondicional, mas é condicional. Devemos, não uma vez salvo para sempre. A pessoa vai salva hoje e depois está salva para sempre, escolhido, predestinado. No último momento, Deus vai dar um jeito dele ser salvo. Não é assim que funciona. A pessoa tem que permanecer fiel até o fim, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Significando que se a pessoa não for fiel até a morte, ele não vai receber a coroa da vida. Então, a palavra de Deus mostra isso. A palavra de Deus, a apostasia doutrinária, bem como tornar-se novamente escravo da prática do pecado, que é a apostasia moral. A isso denominamos apostasia, que nós falamos aqui, que implica uma rebelião contra Deus, abandono proposital da fé que uma vez foi nos entregue. Há diversos registros bíblicos que confirmam essa possibilidade, Em Atos nós temos isso, em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, e Hebreus capítulo 2, versículo 1 a 3, verifique isso certamente, você vai ver em Hebreus capítulo 2, 1 a 3. E esse terceiro e último tópico, a promessa e a segurança da salvação. A promessa de salvação também nos traz um consolador. A promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Assim, os que creem em Cristo se submetem a Ele como seu Senhor. E mediante um relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. Então a promessa e a segurança da salvação é quando passamos da morte para a vida. No momento que o apóstolo Paulo disse assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora a coroa da justiça está proposta. Quer dizer, aí é a segurança da salvação.
Os que estão em Cristo são seguros. Não é o Senhor Deus que vai fazer com que você se perca. Os que estão em Cristo, nova criatura que todos passaram, fez uma nova vida, e as pessoas estão em Cristo. Agora, a pessoa pode resolver pular do barco. Nós acabamos de ler aqui Hebreus capítulo 2, versículo 1 a 3, leia sobre isso. E também os que estão em Cristo e passaram da morte para a vida, morreram com Cristo, morreram guardando a promessa, eles estão salvos. Esta é a segurança da salvação. Está garantido a salvação das pessoas. E quem está vivo deve lutar para poder garantir também essa segurança em Cristo Jesus, nosso Senhor. E na conclusão, para concluir esta lição, a promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende sua mão ao pecador perdido. Mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos e pecados. Então a salvação é parte de Deus. Ele é quem quer salvar, ele é quem envia seu Filho, ele é quem envia a graça e desenvolve a fé para as pessoas crerem, liberta o arbítrio, mas a decisão sempre é nossa. Nós queremos ou não queremos o sacrifício de Cristo? Rejeitamos ou não rejeitamos? Viramos as costas ou não? Então a salvação, ela é condicional. Não tem como dizer que é incondicional, porque senão as pessoas agem sem o seu próprio querer. Não interessa, Deus te escolheu, você é predestinado, queira ou não, ele vai te arrastar para a salvação. Aí já não é mais uma questão de inteligência, Deus dar pessoas com liberdade para poder escolher e na hora ele mesmo forçá-la a aceitar o seu sacrifício. Então não é dessa forma que nós cremos. Então nós ficamos por aqui, não falamos todos os aspectos da salvação, da predestinação, da eleição, da graça preveniente, porque o tempo, mas você pode escolher, ler, se inteirar do assunto. Podemos sugerir algumas coisas aqui para você, para que vocês possam aprofundar e falar desse tema preciso que é a soteriologia. Então, estude, tem mais tema, mais assuntos que você pode desenvolver, enriquecer a sua aula com estes assuntos. Ficamos por aqui, desejamos a você uma boa aula, pedimos a você que está assistindo o vídeo que dê um likezinho para que o YouTube reconheça que o vídeo é interessante, compartilhe esse vídeo nas suas redes de WhatsApp para algum amigo e se inscreva, ative o sininho lá para que você possa receber notificação de vídeos novos. Quando você ativa o sininho que postamos um vídeo novo, você recebe aí um plim, significando que você tem um vídeo novo. E inscreva-se no canal, tem uma tajazinha escrito inscrever-se e seja um inscrito no meu canal e Deus vai te abençoar. Deus em Cristo te abençoe, uma boa aula e até a próxima aula.